Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós temos a cena de um encontro que pode ser atualizado com os nossos encontros com Jesus, que cotidianamente nós realizamos por meio da igreja, por meio das nossas orações, por meio dos sacramentos, por meio dos nossos atos de fé. Jesus volta para a sua terra natal, ensina, revela-se, mostra a sua glória, o seu poder, a sua autoridade às pessoas que estão ao seu redor. E as pessoas que estão ao seu redor são pessoas queridas, dos laços familiares de Jesus, pessoas por quem o Cristo tem relações de afabilidade. Então, se a gente quiser atualizar o contexto do Evangelho de hoje, nós podemos perfeitamente trazer a cena deste Evangelho para o que está acontecendo neste momento, ou que acontece todos os dias, quando nós tomamos a decisão de estar com Jesus. E quando nós nos encontramos com Jesus, nós vemos um Cristo que age com poder, com autoridade, com uma presença amável, que fala, que age, que transforma, que liberta. Porque todos nós que estamos vivendo esta Santa Missa, nós temos esta consciência que Deus é o Senhor da vida, que Deus opera milagres, portentos, sinais, que Ele é o Filho bendito do Pai, que Ele é o Senhor da nossa história. Mas o próprio Cristo, Ele faz, no contexto do Evangelho, e de repente Ele faz também esse diagnóstico olhando para nós, Ele faz uma avaliação dolorosa. Cristo olha para aquelas pessoas que estão tendo aquela relação de intimidade com a sua palavra, com a sua presença, e percebe que aquelas pessoas não têm muita fé, e isso entristece a Jesus. E entristece-o de tal forma que ele toma a decisão de sair daquele cenário e não realizar muitas obras, e não realiza muitos milagres, e não realiza tudo aquilo que ele tem o desejo de realizar. Por esse diagnóstico doloroso, eles não têm muita fé. E de repente é isso que vai acontecer hoje, nessa missa. Nós estamos aqui, nessa intimidade rica com o Mestre, porque Jesus está no meio de nós, primeiro pela comunidade, porque na comunidade nós temos a força viva do Cristo, na presença do irmão, a comunidade dos batizados, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, aí eu estarei. Jesus que está presente na palavra, que se fará presente vivo na força da Eucaristia, essa relação íntima, e tanta coisa Ele quer nos dizer, tanta ação bendita Ele quer realizar, mas de repente, ao final da celebração, pode ser que Ele faça o mesmo diagnóstico que fez na palavra. Ele diga: eu não vou realizar tudo o que eu quero e tudo o que eu posso, porque eles não têm muita fé. Então, o questionamento que nós podemos nos fazer, olhando para a palavra e olhando para a nossa vida, é justamente esse. Afinal de contas, o que significa esse ato de fé que é tão precioso a Jesus, quase que uma condição para que seja legítimo o nosso encontro com Jesus. E eu quero reforçar esse ponto. O nosso encontro com Jesus, encontro de vida, de salvação, de libertação, ele somente é legítimo se ele acontecer pelo caminho da fé. Sem fé, o nosso encontro com Jesus não é legítimo. Se ele se dá pelo caminho do interesse, se ele se dá pelo caminho do susto, se ele se dá pelos caminhos
não objetivos, que não seja o caminho da fé, o nosso encontro com Jesus não é legítimo, não é verdadeiro. Então nós vamos refletir sobre isso. O que é necessário para ter um ato de fé diante de Jesus? Que Ele está no meio de nós, nós sabemos. Assim como Ele estava encarnado, vivo, no meio da comunidade, cujo texto nós acabamos de acolher. Que Ele está no meio de nós, temos essa certeza. Mas o que significa, portanto, ter este ato de fé? Primeiro, fé é um dom. É algo dado. O Senhor coloca o dom da fé no coração de cada pessoa de boa vontade. Nós nascemos com essa semente. É um presente precioso que o Senhor nos dá. Isso está lá no catecismo. Fé é dom. Não é algo que eu vou procurar. É algo que eu vou cultivar, fazer crescer, semear, alimentar, adubar, fazer com que crie corpo, se robusteça. Mas antes de tudo, é uma semente que já está no coração de cada pessoa, criada por Deus. E isso é importante a gente ter na consciência, porque eu não tenho o direito de dizer, não tenho fé. Porque fé é dom, é presente dado por Deus a cada criatura. Eu posso dizer não a esse presente, eu posso matar essa semente, eu posso tirar essa semente do coração. Agora dizer que eu não tenho essa semente no coração, isso eu não posso dizer. Isso é ir contra o catecismo. Isso é renunciar à forma como Deus nos fez, na sua liberdade amorosíssima. Fé é dom, nascemos com fé. Nascemos com essa semente no coração. Todos nós temos então essa potencialidade de poder crer. O ato de fé significa pegar este dom do crer que já existe em nós e dar a ele potência, desdobramento, força, intensidade. O ato de fé que Deus pede de nós é saber crer na coisa certa e no momento certo. E qual é o ato de fé que Deus nos pede por meio da palavra, que seja o nosso primeiro ato de fé? É o de crer naquilo que Deus nos fala, antes de crer naquilo que Ele faz. Porque a ação primeira de Deus se dá na força da sua palavra, depois na força da sua ação. E onde que está a fragilidade da nossa fé? A fragilidade da nossa fé está quando ela acontece somente por meio dos milagres que vemos. Por isso que Jesus foi embora naquele cenário, porque aquelas pessoas somente queriam ver, não um Deus que ensinava, mas um Deus que fazia milagre. Deus não está interessado em quem somente quer ver o milagre, mas quem quer crer naquilo que Ele fala. E num Deus que já havia falado pelos profetas, já havia falado pelos juízes, já havia falado pelos patriarcas, já havia falado e continua falando. Então, se nós queremos ter fé, a nossa fé precisa de primeiro estar amparada, não no que vemos, não no milagre, mas naquilo que nós ouvimos, e aí permanecemos, e aí seremos dignos de acolher a obra do milagre, que é consequência da palavra. E aqui está a grande diferença de quem fica e quem não fica, quem abandona e quem permanece. Foge da igreja, abandona a fé, se esquece de Deus, quem tem fé na ação, quem tem fé no milagre, quem tem fé na obra, mas não tem fé na palavra. O que é a fé da Eucaristia, se não antes a fé na palavra? Porque o que recebemos é um pão, com gosto de pão, com cheiro de pão, com jeito de pão,
mas que não é pão, porque cremos na palavra, não no que vemos, porque o que vemos é um pão, mas o que recebemos é um corpo, porque cremos na palavra. É o ato de fé naquilo que Jesus disse e professou. Porque se a gente crê somente no que vê, não conseguimos ter fé eucarística, não conseguimos ter fé na esperança, não conseguimos ter fé escatológica, não conseguimos ter fé no fim dos tempos, não conseguimos ter fé no céu, não conseguimos ter fé na salvação. Aí a gente fica com fé medíocre, com o perdão do termo, que só acredita se vê o milagre, o prodígio acontecer na minha frente. Aí vai para a igreja evangélica, isso eles oferecem lá, nós não oferecemos aqui, porque a nossa fé é a da palavra. Essa é a nossa fé. E por isso Jesus não quis fazer milagres nesse texto. Porque nesse texto, Jesus quer nos lembrar que a nossa fé, ela precisa de ser precedida pela ação na palavra. Nós cremos naquilo que o Senhor nos fala. E depois que eu creio na tua palavra, e por isso que a gente permanece, tem um ato de fé, uma oração que eu faço e ensino, quando a gente reza dizendo: Senhor, mesmo que eu não creia, converte-me, Senhor. Mesmo que eu não peça, converte-me, Senhor. Mesmo que a consciência me disser que eu não pequei, mesmo assim, tem piedade de mim pelas vezes que eu errei. Porque mesmo que eu não esteja sentindo, que eu não esteja entendendo, que eu não esteja querendo, eu creio na palavra. Sabe aqueles dias que eu vou sem ânimo para a missa? Sabe aquelas vezes que eu vou para a fila da comunhão sem muita certeza? Mas eu vou, por quê? Ato de fé. Um ato de fé, não no que eu vejo em relação ao meu entusiasmo, mas um ato de fé na palavra, na revelação, num Cristo que disse: tomai e comei. Eu creio na palavra, não no meu desânimo. Creio na palavra, não nos erros que eu vejo da comunidade. Creio na palavra, não na minha fragilidade. Por isso eu vou, por isso eu comungo, por isso eu permaneço. E por isso, quem permanece e quem permaneceu, viu o grande milagre da ressurreição. Agora, quem esteve ali somente esperando o milagre, o pão, aquela relação imediatista de um Deus taumaturgo, ou seja, milagreiro, não entendeu a realidade mais profunda. Então o nosso ato de fé é primeiro um ato de quem crê na palavra, nas promessas, na ação, nas palavras, nas promessas, para depois entender que a ação é resultado da palavra. Porque como que Deus criou? Pela palavra. Deus disse, depois tudo foi criado. Deus disse. A grande ação de Deus é a palavra. Por isso nós, Igreja Católica, estamos no momento de ressignificar a força da Bíblia. Porque se a gente perde a Bíblia, perde a palavra, a leitura orante, a gente perde aquilo que nos aproxima e que dá sentido ao milagre. Aí a gente nunca sabe se a profecia que eu disse, que eu pensei que tive, é na verdade a profecia, vontade de Deus, ou resultado de uma noite mal dormida. Olha, o que tem de gente aí na igreja, dizendo que teve um vislumbramento profético, e na verdade é resultado de uma noite mal dormida. Porque profecia não é nossa, ela é antes, sonho de Deus, resultado do que a palavra nos apresenta. E sem a Bíblia, sem a palavra, nós somos procuradores de curandeiros, e não igreja. A igreja da palavra, a igreja do Senhor, a igreja que permanece e que permaneceu até o fim ao redor do altar, para poder buscar na Eucaristia a fonte da salvação. E por isso que eu concluo esse momento resgatando essa expressão orante de quem se coloca diante do Senhor, mesmo diante das suas fragilidades, mas lembrando das promessas que Ele fez, dizendo sempre nos nossos momentos de oração: Senhor,
Mesmo que eu não queira, converte-me. Mesmo que eu não peça, converte-me, Senhor. Mesmo que a consciência me disser que eu não pequei, mesmo assim, tem piedade de mim, pelas vezes que eu errei. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.